Deus. Amém? Vamos sem demora, sem delongas, né? Não sei. Ageu, abra aí Ageu, capítulo 2, o livro do profeta Ageu. E haja luz, e haja luz, e houve luz. E Ageu, luz. Ageu 2, Daniel, Oséias. Isso. Aí vai descendo, é muito. Ageu 2, Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Isso. É. Ageu, isso. Ageu, Zacarias, Malaquias. É isso. Isso. Se vir de Mateus fica mais fácil. Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu. Abacuque, Ageu, Zacarias e Mateus. Vem Sofonias. Abacuque, Sofonias. Isso. Abacuque, Sofonias, Ageu. Glória a Deus, Ageu capítulo 2. Tito, tá onde? É verdade. Tito. Ageu 2 é o capítulo, né? Vamos ler assim como regra de base. Ageu 12, vou chegar lá. Ageu capítulo 2, versículo 9. Não é que seria um versículo assim, um texto áureo, digamos, né? 2:9. Mas a gente vai... então glória a Deus. Aleluia. 2:9. Então, é como se fosse um texto áureo, né? Na verdade. Mas não vou só ficar nesse 9. Vamos andar um pouco sobre Ageu, né? Ageu 2:9. Glória. Pentecostal hoje. Olha. Opa. De lá de casa ainda tá no óleo. De lá de casa tá no óleo da guia pentecostal. Ageu 2:9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, vírgula, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o pastor ontem me chamou, e a pastora, para dar uma palavra, hoje eu prometo ser breve e sucinto. Tinha tantas outras mensagens, enfim, a gente sempre tem uma mensagem estudada, preparada, enfim. Uma leitura que você faz sempre remete a algo para a casa de Deus. Mas, chegando em casa, eu fui relaxar e tal. E ali já meio que disposto a trazer uma palavra, deixei que o Espírito em mim adentrasse e assim ele trouxesse aquilo que realmente precisava, e eu preciso também dessa palavra. Alguns dias já antes, já tinha sido movido em mim a vontade de estudar esse texto, de meditar. E quando me chegou a oportunidade ontem, eu fui então remetido para essa passagem
Eu confesso que não foi assim proposital, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que, dentre outras passagens, eu abri o livro de Ageu e comecei a ler e entendi que era ali em Ageu a mensagem. Só que, aqui em Ageu, no capítulo 2, 19, tem um versículo que, há muito tempo, quando eu morava no Rio, lia constante esse versículo. Não nessa Bíblia, né? Já tive não sei quantas Bíblias, enfim. Mas eu esqueci desse versículo, que é o 19, né? Ageu 2:19. 2:19 diz assim, Ageu 2:19. Porventura, há ainda semente no celeiro? É uma interrogação de Deus, uma pergunta. Né? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos. Ponto e vírgula. Mas desde este dia vos abençoarei. Aí eu muito me alegrei com essa passagem e achei por bem compreender que era essa passagem para essa noite. E aí eu fui dormir. De repente o meu espírito, a noite toda, conversando comigo. Eu dormia, mas conversava com o espírito dentro de mim, não sei como, sempre acontece. De vez em quando acontece isso. Eu acho isso muito bom. E o espírito em mim me dava uma mensagem sobre essa passagem. E falava muito sobre Nissan. Mas eu, como desprecente, acabei não atentando, não acordando para avaliar e anotar algumas coisas, escrever, anotar, e confiei em mim, na minha capacidade humana. E quando eu acordei pela manhã, eu só lembrei da palavra Nissan. E fui pesquisar Nissan. Nissan, embora seja uma fábrica japonesa, né? Mas não é aí que eu vou estar. O Nissan quer dizer primeiros frutos. Primeiros frutos. Aí então eu vou entender que realmente é Ageu, a mensagem da noite. Embora esse livro de Ageu é uma pincelada apenas do que se trata o assunto, quando se fala de templo, a glória do segundo templo, segunda casa, será maior que a primeira. É muito extenso, é vasto, não dá para a gente aqui, alguns minutos, trazer, porque vai ter que mexer lá, desde de Salomão, passar por Jesus, que também tem a sua, se cumpre nele na verdade. Eu e você estamos aqui, somos esse templo já hoje. Então não dá para a gente assim ir mais a fundo, mas o importante não é só trazer uma exegese ou hermenêutica, que toda mensagem ela precisa que esteja uma exegese. O que é exegese? A exegese é quando você traz no texto o que tem no texto. Muitas das vezes nós temos medo de trazer uma palavra porque realmente faz parte disso. Quando tiramos do texto que ele não tem, isso se chama exegese. Você pega um texto e você fala no texto que não tem no texto, isso é exegese, não é correto. Então você prega a exegese, você traz do texto que tem no texto. E a hermenêutica também tem a sua colocação quando você tira dele e traz para hoje, os dias atuais. Isso é hermenêutica. Você vai lá no texto e traz ele hoje para você. A pastora até falou disso quando ela leu Amós domingo. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo.
O texto fala de iniquidade, de pecado. Né? Andará Deus com você se você e eu não tivermos uma vida de santidade? Não vai agradar a Deus. Ela falou sobre isso. Né? A gente se viver em pecado não tem como andar junto e tantas outras coisas. E Deus deu exemplo. Né? Rugirá o leão sem que haja uma presa. Enfim, deu exemplo de tantas outras coisas. Então, todo texto ele precisa que tenha a exegese. Você tira do texto o que tem no texto e você traga a hermenêutica. A revelação do texto ela deve ser real. Mas também tem, aí que eu entro agora, porque toda a exegese hermenêutica ela precisa de 3 pontos básicos, que é o que? A história, a literatura e a teologia. Porque teologia é estudo de Deus, é bom. Mas essa aqui é muito mais ainda. E essa que nós pregamos muito, quando tem a revelação de Deus. Muitas das vezes nós não temos uma compreensão de um texto, porque para você ler um texto na exegese, você tem que ler com calma, ler várias vezes, uma leitura sucinta, delicada, gasta tempo, gasta investigação, análise, para você entender na história, na teologia e na literatura, o que quer dizer, e trazer para a sua vida uma interpretação correta. Ok? Mas a revelação de Deus, ela é imprescindível. Então, quer dizer, você pode pregar um texto sem ter nada disso de literatura, ou história, ou costumes bíblicos, ou, enfim, né? A teologia, ela busca lá dentro essas coisas. Mas se você tem a revelação de Deus, essa que é importante. A revelação de Deus. Então, eu quero ficar nesse contexto, porque todo texto tem que ter um contexto. E se formos lá para o contexto no profundo, não vai dar tempo. Então é importante trazer aquilo que Deus quer falar e pronto, e ser rápido, ser objetivo e ser sucinto, ser direto. Ok? Então, se tratando aqui de Ageu, o que significa Ageu? Ageu significa festivo, festa, aniversário. E aí? O povo de Israel, ele foi levado a cativeiro, preso pelo rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Certo? Esse povo foi prisioneiro do rei Nabucodonosor e ficou ali na Babilônia 70 anos, asilado, no exílio, preso, cativo. Após os 70 anos, eles retornaram para Jerusalém. Muitos deles voltaram para Jerusalém. Após 70 anos lá, voltaram para Jerusalém. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, o texto que narra, ele destruiu o templo que foi construído por Salomão. Destruiu o templo em Jerusalém, levou os judeus para Babilônia e lá fez presidiários, cativos, durante 70 anos. E ele deixou Jerusalém desabitada e o templo em ruína. Aos 70 anos o povo volta para Jerusalém e depois de 2 anos eles então começam, o povo judeu, a de novo construir, a reedificar o templo. Só que com 2 anos, eles trabalhando ali na construção do templo, se desanimaram. Aí o que aconteceu? Eles voltaram de novo a só cuidar da vida deles. Plantar, fazer casas. Muitos deles lá na Babilônia aprenderam muitos ofícios, ok? Comerciais, construção, trabalhou com ouro. Então, aprenderam profissão lá na Babilônia. E quando eles voltam então para Jerusalém, eles vão construir o templo de novo, mas se sente desanimado. 2 anos, não tinha ninguém para animar, ninguém falava de Deus praticamente. Estavam aqui meio que a sós. Então desanimam e eles voltam de novo a cuidar das suas vidas. Levantar casas, cuidar de si. Aí, passados 2 anos, Deus envia Ageu. Ageu contemporâneo. Ageu, depois vem Zacarias também. Mas Ageu, ele é um dos antigos, ele viu
a construção do templo na época de Salomão. Capítulo 2, versículo 3, traz um pouco dessa confirmação. Então, Ageu é quem Deus usa ali para animar o povo de novo a voltar a cuidar das suas casas. E aí, então, o povo que estava acostumado a cuidar de si, achava que não era tempo de buscar Deus, de levantar casa para Deus, e sim de cuidar de si. Casamento, carro, vamos trazer para os nossos dias, né? Casamento, carro, fazendas, casas, lojas, profissão, faculdade, tudo que diz respeito à pessoa. E deixando a casa de Deus a sós. E então Deus chama Ageu e faz com que ele então vá direto a essas pessoas para recobrar de novo, para exortar elas a buscar a Deus, a se animar de novo em voltar a construir o templo de Deus. Se formos aplicar aqui já na nossa vida, né? A aplicação aqui é importante. Como tem sido a sua vida hoje? Como é que você está hoje? Como é que eu estou hoje? Nós viemos lá do Egito, estávamos na Babilônia, estávamos presos pelo inimigo, o Nabucodonosor da época, estávamos aprisionados, éramos prisioneiros do pecado, dos vícios. E lá a gente aprendeu alguns ofícios, mas quando a gente vem para a igreja, Jesus nos trouxe, Jesus está inserido já nesse contexto, a gente ainda continua, provavelmente, com os mesmos pensamentos, as mesmas coisas, lá quando vivíamos no Egito, quando vivíamos em Babilônia, sob os cuidados do rei Nabucodonosor. Mas estamos aqui hoje, e aí? Como é que eu sou hoje? Como é que é você hoje? É só para pensar. A mensagem ela é necessária, ela é objetiva, para a gente avaliar. Será que eu ainda não me sinto assim, ou não estou assim, como aqueles que foram para a Babilônia, vem para Jerusalém, mas ainda está lá, está desanimado? Os contextos babilônicos ainda está inserido em mim, embora eu esteja na casa de Deus? Provavelmente eu estou aqui, mas não esteja totalmente em Deus. E aí, o versículo 5 de Ageu 1 diz que Deus ele chama o povo para pensar, avalie os seus caminhos. Reflexão, pense, avalie o seu jeito, a sua vida, o seu caminho. Então, reflexão é muito importante, é fundamental para que a gente possa tomar o rumo certo, a direção certa. De repente eu estou na casa de Deus, mas eu não estou em Deus. Certo? Então, essa mensagem de Ageu, se você ler o versículo 8, o que Deus diz? Minha é a prata, meu é o ouro. Se formos traduzir em limpo, em branco, Deus está dizendo, a provisão quem dá sou eu. A provisão é minha. Glória a Deus. Minha é a prata, meu é o ouro. Então, a provisão é de Deus. Se você dar um tema para essa mensagem, eu daria 2 pp. Provisão e prioridade. Eram 2 coisas que esse povo não tinha. A provisão que eles tinham era de que era mais importante subir, construir a casa deles, se preocupar com a profissão, com os estudos, com a dedicação deles, que se valiam para eles, esquecendo Deus. Muitos deles plantavam, mas não tinham sucesso. Trabalhavam, mas o salário não dava para nada. Se formos trazer para os nossos dias atuais, se formos pensar, a gente se vê nesse texto. Quem ganha um salário mínimo
Como tem sido? O que dá para fazer com o salário mínimo hoje? Mas mesmo assim, o que nós fazemos? Nós pegamos um pouco desse dinheiro e gastamos mais em nós. Quando que, na verdade, quando você prioriza a obra de Deus, a casa de Deus, aí então Deus ele traz de fato a prosperidade. Há dois tipos de prosperidade, vou revelar logo aqui para os irmãos. Uma é a prosperidade permissiva de Deus e a outra é a prosperidade absoluta. Qual é a permissiva? É aquela que você buscamos a Deus no nosso dia a dia, gastamos dinheiro nos nossos afazeres, damos um pouquinho para a igreja, tiramos o dízimo, muitas das vezes confraternizamos um pouco, mas estamos mais presos a esse dinheiro, a nós, do que de fato a Deus. Então a gente consegue até prosperar, ter umas coisinhas, uma casinha, um carrinho, uma profissão e tal, mas essa não é de fato a provisão de Deus permissiva, absoluta, ela é permissiva. Mas quando você, de fato, prioriza a obra de Deus, a casa de Deus, quando nós, eu, você, priorizamos, Deus então faz você prosperar. Até porque o texto diz que minha é a prata e meu é o ouro, ele diz o Senhor, o que ele faz? Se você ler o versículo anterior, do 8, diz que ele traz os povos de longe. Esses povos vêm com ouro, com prata, com tudo de bom e deposita na casa do tesouro dele. Ou seja, deposita na sua mão e na minha mão. Mas por quê? Porque eu e você entregamos tudo para ele. Nos dedicamos mais a ele. E quando nós somos mais liberais em investir na obra de Deus, Deus então traz de longe empresários, milionários para investir na casa de Deus, em você, no seu chamado que ele tem. Isso é verdade. Então, quer dizer, a prosperidade, quando ela é absoluta, é porque você se doa para Deus. Quer ver um exemplo? Êxodo 35 e 36, quando Moisés pediu ao povo que trouxesse, que Deus usou Moisés para a construção do cenáculo, do tabernáculo, do templo. O que pediu? Pediu aos povos mesmo, vocês tragam ouro, prata, cobre, os pendentes, tudo. Quem trouxe eram os povos que são do Egito. E o povo doou bastante. Entregou, até que o Bezaleel e Aholiabe chegou para Moisés e falou, olha, o povo está trazendo muito, não precisa mais. Então o povo era voluntário. Então o que está faltando hoje em nós, em mim, ser voluntário em Deus. Ser voluntário para Deus. Aquilo que o pastor postou de interessante, quando a irmã falou, poxa, que legal, né, essa confraternização. E o pastor falou, poxa, que não fosse só com a gente, pastor. Que fosse com cada um de nós. Aí meu coração se alegrou, porque Deus colocou em meu coração assim. Já pensou se a gente levantasse o fundo, que já foi falado isso aqui outras vezes, para a igreja, só para esses momentos, se cada mês cada um desse R$10 para esse fundo, para estar ali reservado, e quando fosse fazer o aniversário de Raquel, agora vamos fazer um bolo do Gabriel, de Amanda, de Jefferson, né? Está ali, cada um fazendo o seu, né? A sua parte, não ia sufocar, ia ter um caixa reservado para a igreja, para a obra. Isso é gratificante. No mês passado, eu ajudei a obra de Deus aqui, numa festividade que teve, e depois Deus usou o seu vaso e falou comigo, poxa, eu gostei do que você fez, você investe na minha obra, isso é bom, eu vou te ajudar. Falou comigo pessoalmente, assim, eu vou te abençoar. Então eu falei, poxa, Deus gosta disso. Prazer que Deus tem quando você abençoa a obra de Deus. Eu conheço pessoas que abençoam, que ninguém sabe que abençoa, né? Que gosta de estar no culto ali. Deus sabe. Continue assim, né? Continue assim. Isso é bom, mas que quando você se preocupa em ajudar a obra de Deus, em fazer a obra de Deus andar com aquilo que Ele te dá, poxa, você só vai ter mais, muito mais, tá bom? Então que Deus ele faça assim sobre nossas vidas, que nós venhamos ter o coração disponível para aprender com Deus, a sermos voluntários na sua obra, a priorizarmos Deus acima de tudo, porque
Toda a provisão que Deus tem é para mim e para você. Pode estar na sequidão, mas Ele vai fazer. Eu tenho chamado, eu tenho promessa de Deus para uma vida melhor, para um dia ter muitos empregados. Daqui a um dia eu não vou ter só, eu vou ter um dente bonito, né? Vou gastar 20 mil reais para fazer um dente bonito, legal, né? Vou procurar um bom personal, uma academia, né? Um médico legal, vou estar legal, vou ter um carro legal, mas é agora, porque eu vou investir na obra de Deus também. Mas é agora, imagina se Deus me dá agora milhões. Eu estou pronto para realmente ser cristão agora com Deus? De repente não. E é isso que o povo estava se preocupando apenas em cuidar deles. E Deus disse, é tempo de vocês edificar a casa de vocês? E deixar a minha casa desocupada, abandonada? Não, primeiro sobe o monte, traz madeira, vai orar, vai jejuar, vai buscar e deixa lá o resto que eu faço. Cuida da minha casa primeiro. E o secundário cuido a ele. Até porque se formos trazer para o nosso dia atual, Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, que já pertencem, elas apenas serão acrescentadas, porque já é nossa. Então não precisa correr atrás delas. Elas são nossas. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Pronto, então, conclui. Tanto lá em Moisés, quanto aqui em Ageu, e quanto aqui em Mateus, Jesus falando no tempo dele, no nosso tempo atual, está dizendo, cara, a mesma coisa. Se você apenas priorizar o meu reino, a bênção está completa, porque você já tem todas as bênçãos, já foi derramada na cruz. Só não está tomando posse porque não está vivendo uma vida numa dimensão espiritual que é para estar. Então, por não estar vivendo essa vida espiritual, fica meio lá e cá, achando que conquistando agora está bem, quando não está, pode até conquistar. É uma prosperidade? É, mas não é absoluta, ela é permissiva. Agora, quando você está na posição de Deus, eu estou na posição de Deus, quando eu entrego de fato, pronto, a bênção é completa. Você sabia que por causa de mim ou de você, algum irmão pode estar com a bênção atrasada? Porque às vezes a bênção está na sua mão. A bênção do irmão está na sua mão, está na minha. Entendeu? Então, quando você libera... É isso mesmo. Então, glória a Deus também. Que Deus continue abençoando os irmãos e não vamos ser cansativos. E que Deus possa, assim, nos dar sabedoria para que sejamos bênção, né, na casa do Senhor. Cuidar da casa do Senhor. Ajudar uns aos outros. Abrir a mão, que não é mais mirrada, né? É abençoada. Em nome de Jesus. Priorizar a casa de Deus. Né? Construir a casa de Deus. E ver a casa de Deus. Aqui no dia a dia mesmo, a gente aqui é bebedouro para pagar, como é que já pagou, tem banheiro para ver, tem casa. Eu preciso também estar atento para isso, nós precisamos. O que o dinheiro que nós temos é para investir na casa de Deus. E certamente Ele vai cuidar da gente, como Ele cuida de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e vamos nessa fé. Obrigado pela oportunidade. Amém.